Fala, gente bonita desse canal. Obrigado mais uma vez por estarem assistindo. Vou pedir novamente que curta, compartilhe, comente, mande para quem você acha que essa informação é importante, que é interessante, para que ela possa discutir isso com um profissional de saúde que acompanha ela ou ele, tá bom? Música aqui. Vamos lá. Uma questão que sempre surge, né? Alguns pacientes meus eles perguntam muito: por que você costuma passar, lógico, acompanhado do exame de sangue, por que você está sempre de olho em alguns elementos que são bem chave, assim, eles detectam, que são específicos, que são vitamina D, vitamina D3, magnésio, vitamina A, vitamina K2, às vezes o cálcio e muito raramente o boro. Por que eu gosto de olhar para esses elementos? Porque normalmente eles estão ligados a muitas funções e também porque normalmente eles são os mais escassos. Desses aí, a vitamina A é o menor, assim, é o que menos é escasso. Mas vitamina D3, vitamina K2 e magnésio principalmente, eles são os mais escassos na nossa alimentação de hoje, tá? A vitamina D principalmente porque a gente deve obtê-la do sol, né? É a melhor fonte de vitamina D que tem. Alguns alimentos são enriquecidos com vitamina D, alguns têm naturalmente, só que a quantidade é pequena, é bem irrisória, tá? E os alimentos que são enriquecidos, normalmente eles são enriquecidos com vitamina D2. Ela não tem tanta função no corpo, de abrangência, né, do que diz respeito às funções da vitamina D no corpo, como a D2, como a D3 tem. A vitamina D3 é o colecalciferol. A vitamina D2 é o ergocalciferol. A vitamina D3, colecalciferol, é uma vitamina animal. A vitamina D2 é ergocalciferol vegetal. Tá? Isso precisa ser dito, precisa ficar bem explicado. Então o ideal é a gente obter do sol. Só que infelizmente demonizaram o sol, né, e santificaram o protetor solar. Não vou entrar nessa discussão agora, mas não é bem o que dizem por aí. Já há muito tempo isso já é uma discussão já que ganhou, felizmente ou infelizmente, mas ganhou a mídia. Pela mídia em si não é tão felizmente, é infelizmente. Mas felizmente o assunto foi badalado e isso faz com que algumas pessoas que tenham um senso crítico mais aguçado vão pesquisar por si só, ao invés de ficarem indo, né, pelas ideias de outras pessoas. Por mais que sejam boas ou ruins, a gente tem que tirar a nossa própria ideia depois de uma informação chegar até nós. É o que eu acho, é o que eu acredito. Então, seguindo. Vitamina D obtém-se do sol, mas hoje é muito difícil a gente ter essa quantidade de vitamina D adequada, que a gente entra numa outra discussão. Antigamente, os valores estabelecidos de referência para uma boa suplementação, antigamente dito, eram X. Hoje, mantém-se essa quantidade X. Porém, as condições de vida são outras. Então, nós temos um aumento da quantidade de tóxicos que a gente tem no ambiente, ar contaminado, água contaminada, plantação, as plantas, né, os alimentos contaminados, fracos em nutrientes, além de eles estarem contaminados por causa dos agrotóxicos, desses defensivos agrícolas, né, ou fitossanitários. Não se engane, isso não é defensivo agrícola nem fitossanitário, é agrotóxico, não tem outro nome, tá? Não vou entrar em questão política aqui, se o agro é pop, se não é pop. Cara, isso é uma discussão que eu acho que a nutrição tem que fazer parte dessa discussão, sim, mas não aqui, não agora. Então, essas condições mais adversas hoje que nós temos da vida, do mundo em que vivemos, faz com que as demandas vitamínicas e minerais sejam maiores, sim, tá? Principalmente pelas fontes não estarem tão adequadas, como o próprio magnésio. Quando eu falei que as fontes vitamínicas e minerais do solo, das plantas, dos alimentos que a gente come estão menores, o magnésio é o campeão deles. Por isso que eu gosto de suplementar o magnésio, tá? Mas, enfim, já pincelando sobre o magnésio, mas ainda sobre a vitamina D e agora falando das vitaminas em geral.
Nós temos uma legislação que corresponde à quantidade de suplemento que é necessária para a nossa saúde, muito ultrapassada, tá? Então, é uma outra discussão também, mas só para já pincelar. Os níveis adequados de vitamina D hoje no sangue, que eu vejo na literatura científica mais recente, que faz até prevenção de alguns tipos de cânceres em relação à vitamina D, o ideal é de 60 a 70 nanogramas por ml de vitamina D no sangue, até no máximo 100. Esse é o ideal, tá? No público geral. Por que eu digo isso? Porque se você for estudar o Dr. Cícero Coimbra, que tem o protocolo Coimbra em relação a tratamento de esclerose múltipla e outras doenças autoimunes com altas dosagens de vitamina D, a vitamina D no sangue dessa pessoa vão ser níveis bem maiores, tá? Inclusive, na maioria das pessoas, para se atingir uma média de 60 a 100 nanogramas por ml de vitamina D no sangue, você com 10 mil UI, que é a medida de vitamina D, 10 mil unidades internacionais de vitamina D, você consegue atingir essa média de 60 a 100, de acordo com o metabolismo de cada um, tá? Mas esses níveis de vitamina D que o Dr. Cícero trabalha são níveis que são de outros parâmetros. Inclusive, você precisa tomar mais cuidado ainda na nutrição, se eu não me engano, em alimentação, em alimentos ricos em cálcio, e a ingestão de água também tem que ser totalmente diferenciada. Mas também, isso é outro assunto, tá? Vitamina A, essa é a menor das que eu vejo de preocupação, principalmente se você consome alimentos de origem animal. Dificilmente você vai ter deficiência dessa vitamina D, ou dessa vitamina A, tá? O ideal é quando você suplementar, evitar beta-caroteno, alfa-caroteno, usar realmente o ácido retinóico, que a capacidade que o corpo tem de transformar o ácido retinóico em vitamina A é maior em a maioria das pessoas do que beta-caroteno, por exemplo. Vitamina K2. Essa, então, eu tenho certeza que muitas pessoas deixam de consumir. Porque a vitamina K2 ou você obtém nas vísceras, por exemplo, fígado, ou então na soja fermentada, alimentos de origem oriental, né? Como, por exemplo, o natto, o miso, o tempê, por aí vai. É difícil a gente ver as pessoas comendo principalmente natto, porque tem um aspecto muito ruim, tem um gosto muito ruim, um odor, enfim, é muito específico da cultura. Para você ter uma adaptação palatável daquilo ali, normalmente você precisa nascer comendo aquilo. Por isso que eu digo que é de uma cultura extremamente oriental, extremamente local. E víscera, a gente foi convencido de que gordura, principalmente saturada, faz mal, o que não é bem isso. Então a gente correu de gordura animal, e onde tem gordura animal, principalmente nas vísceras. E isso não é bem assim, tá, gente? Isso, na verdade, é quase que a história totalmente contrária, né?